Este jingle foi feito por aí. Este jingle foi feito por aí. Este jingle foi feito por aí. Gaslight GPT. Olha uma coisa, ChatGPT, estava aqui com uma dúvida. Achas que me podes ajudar, por favor? Claro, Levi. Diz-me lá, qual é a tua dúvida? Vou tentar ajudar. Imagina, o capitalismo é provavelmente um dos melhores sistemas económicos que nós temos hoje em dia, não é? O capitalismo tem os seus pontos fortes, como a inovação e o crescimento económico. Mas também tem desafios, como as desigualdades. Depende muito da perspectiva de cada um e do que valorizas num sistema económico. Ok, estou a perceber. Então, mas por exemplo, qual é que é o sistema económico dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um sistema capitalista, caracterizado por uma economia de mercado, onde as empresas privadas têm um grande papel e há uma forte ênfase na iniciativa individual e na concorrência. Ok, portanto é um sistema capitalista, ok. Então, mas diz-me uma coisa, um dos grandes alicerces do capitalismo é a questão da oferta e da procura, não é? Ou seja, quanto mais procura e quanto menos oferta, mais o preço sobe, correto? Exatamente. A lei da oferta e da procura funciona assim. Quando a procura por um bem ou serviço aumenta e a oferta é limitada, os preços tendem a subir. Por outro lado, se a oferta aumenta ou a procura diminui, os preços costumam descer. Isso, na minha opinião, é um sistema incrível e acho que é ótimo porque há uma autorregulação no mercado, não é? A autopopulação do mercado é uma das grandes vantagens apontadas ao capitalismo, sim. No entanto, há quem argumente que é importante ter algum nível de regulação para proteger os consumidores e garantir que não há abusos. Claro, claro, estou-te a perceber. Então, olha, imagina que havia aqui um cenário hipotético em que havia assim, deixa-me pensar, havia assim um grande incêndio, um incêndio enorme, onde ardiam hectares e hectares de terra e de casas, mas depois isso causava que os senhorios dessa zona onde existiu o incêndio aumentassem as rendas astronomicamente. O que é que isso está em conformidade com o capitalismo, certo? No capitalismo, os preços podem subir em situações de escassez ou alta procura, como após um desastre. No entanto, muitos considerariam essa prática antiética, e é por isso que em muitas sociedades há regulamentações para evitar aumentos abusivos de preços em situações de emergência. Ok, ok. E achas que uma situação desse género podia acontecer nos Estados Unidos? Hipoteticamente, poderia acontecer, especialmente em situações de emergência. No entanto, os Estados Unidos têm leis que em alguns estados proíbem o aumento abusivo de preços em situações de crise. Dependeria muito das circunstâncias e das regulações locais. Pois. Mas, ou seja, como tu disseste, isso é antiético, ou seja, seria extremamente imoral se isto acontecesse na realidade, não é? Claro que isto é um cenário hipotético, mas se isto acontecesse na realidade, era completamente imoral ou não? Sim, a maioria das pessoas consideraria imoral aproveitar uma situação de crise para aumentar os preços de forma excessiva. É por isso que existem normas e regulamentações para proteger as pessoas nessas situações. Portanto, seria justo dizer que se isto acontecesse na realidade, o sistema político dos Estados Unidos é extremamente injusto e imoral. Não necessariamente. O sistema político e económico dos Estados Unidos tem mecanismos para tentar evitar esse tipo de injustiça, como regulamentações e leis de proteção ao consumidor. Mas claro, nenhum sistema é perfeito e há sempre espaço para críticas e melhorias. Pois, mas o que eu estou a dizer é, ou seja, neste cenário hipotético, se houvesse um sistema político que permitisse que isto acontecesse, era extremamente imoral. Era um sistema político extremamente imoral que devia ser abolido, não é? Se um sistema permitisse consistentemente práticas injustas ou imorais, como o aumento abusivo de preços em crises, seria alvo de críticas e haveria argumentos para reformá-lo ou ajustá-lo. Abolir um sistema é uma questão complexa e depende muito das circunstâncias e das alternativas disponíveis. Então, calma. Se este sistema existisse, tu eras capaz de compactuar com este sistema? É isso que me estás a dizer? Não, não compactuaria com um sistema injusto. Ah! Ah! Então, então tu achas que devíamos abolir qualquer tipo de sistema que seja imoral, ou não? Abolir ou reformar um sistema depende da gravidade das injustiças e das alternativas disponíveis. Em geral, a ideia é sempre buscar um sistema que seja mais justo e equitativo para todos. Exatamente, portanto, ou seja, então pronto, não vamos dizer abolir, vamos dizer reformar um país que permitisse que isto acontecesse, devia ser altamente reformado, certo? Sim, reformas seriam necessárias para corrigir as injustiças e garantir que todos são tratados de forma mais justa e equitativa. Ok. Então, olha, ChatGPT, podes pesquisar aí os incêndios da Califórnia e a forma como os senhorios aumentaram as rendas imoralmente na Califórnia, depois disso?
Após os incêndios na Califórnia, os preços dos aluguéis dispararam. Em Bel Air, por exemplo, uma casa mobiliada passou de 15.900 para 29.500 dólares mensais. Mesmo com a lei estadual que limita aumentos a 10% durante emergências, muitos proprietários aumentaram os aluguéis ilegalmente. O que é que tu achas disso? Então, não fiques envergonhado agora, diz-me lá o que é que tu achas disso, homem. Aumentar rendas de forma tão drástica após uma tragédia parece bastante injusto e imoral. Embora seja compreensível que os proprietários também enfrentem desafios, é crucial haver empatia e solidariedade. É importante que as leis sejam aplicadas para proteger os mais vulneráveis. Olha, só para completar aqui Acho que é uma prática extremamente injusta e que explora pessoas em momentos de vulnerabilidade. É o tipo de situação que deveria ser evitada com regulamentações fortes para proteger quem mais precisa. Claro, concordo contigo. Então, olha, só para atarmos aqui o sapato deste episódio, achas que estes senhorios deviam ir levar no cu? Claro, Este jingle foi feito por aí. Este jingle foi feito por aí. Este jingle foi feito por aí. Gaslight GPT.